O cenário da Fórmula 1 em 2025 está repleto de surpresas, reviravoltas e histórias que desafiam expectativas. Mas entre todas as narrativas que emergem no meio da disputa acirrada entre equipes, estratégias ousadas e domínios estabelecidos, uma chama a atenção com brilho próprio: a ascensão de Gabriel Bortoleto. O jovem brasileiro, em seu ano de estreia na elite do automobilismo mundial, não apenas está se adaptando ao desafio mais difícil de sua carreira, como também está superando-o com personalidade, maturidade e, sobretudo, velocidade. Nascido em São Paulo e forjado nas categorias de base europeias, Bortoleto chegou à Fórmula 1 pela porta da Keke Sauber, equipe que, embora longe dos holofotes do pelotão da frente, vem se tornando o palco ideal para lapidar jovens talentos. A parceria com a Audi, que se aproxima da categoria com intenções claras de vencer, deu à Sauber uma aura de reconstrução e ambição. E, para Bortoleto, isso significou oportunidade. Oportunidade para mostrar que é mais do que uma promessa. Que é, na prática, uma realidade competitiva. As primeiras corridas do ano já indicavam um piloto diferente. Ainda que os resultados não saltassem aos olhos, o comportamento em pista denunciava alguém que entendia o jogo. Que sabia quando atacar, quando defender, quando arriscar e quando preservar o equipamento. Em um mundo onde o erro de um décimo pode comprometer todo um fim de semana, Bortoleto mostrou-se preciso, firme. E à medida que as corridas passaram, os pontos começaram a surgir. E com eles, os olhares das grandes equipes. O Grande Prêmio da Bélgica, disputado em Spa-Francorchamps, foi emblemático. Um fim de semana caótico, com chuva, atrasos e um grid completamente embaralhado. Era o tipo de corrida que normalmente favorece os veteranos, acostumados a ler as condições de pista com rapidez. Mas foi lá que Gabriel brilhou. Largando fora do top 5, manteve a compostura em um traçado molhado e traiçoeiro, arriscou no momento certo e terminou entre os 10 primeiros. Seus primeiros pontos na F1 vieram num dos circuitos mais exigentes do calendário. Não por acaso. Ele sabe guiar em alta velocidade. E, principalmente, sabe pensar enquanto guia. Internamente, a Sauber já enxerga Gabriel como peça-chave para os planos da Audi. Com a montadora alemã se preparando para assumir o controle total da operação a partir de 2026, tudo indica que a equipe buscará um perfil de piloto jovem, disciplinado, midiático e com fome de vitória. Bortoleto encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele é fluente em inglês, sabe lidar com imprensa, tem personalidade equilibrada e, acima de tudo, demonstra crescimento constante. Os engenheiros da equipe elogiam sua capacidade de feedback, seu entendimento técnico e sua habilidade de adaptação. Isso tudo, para a Audi, é ouro. Há, inclusive, especulações nos bastidores de que Gabriel já teria sido incluído nos planos de desenvolvimento do carro de 2026. Alguns rumores falam em sessões no simulador da sede da Audi em Nürburgring, enquanto outros apontam para uma integração antecipada com os engenheiros de chassis e motoristas da marca. Nada foi oficialmente confirmado, mas os sinais são claros. A Audi enxerga Bortoleto como parte do futuro. E possivelmente, o pilar central da equipe. Mas o mercado da Fórmula 1 é volátil. O talento não passa despercebido. E outras equipes também estão observando. A Red Bull, por exemplo, está constantemente reavaliando sua formação de pilotos. Com Max Verstappen ainda no comando e uma série de jovens talentos no Red Bull Junior Team, o espaço parece limitado. Mas a Red Bull tem histórico de movimentações ousadas, e a performance de Gabriel em corridas caóticas, algo que Helmut Marko valoriza muito, pode abrir uma brecha. Especialmente se o desempenho de Daniel Ricciardo continuar abaixo do esperado, ou se houver instabilidade no desempenho de Yuki Tsunoda ou Liam Lawson. Além disso, há quem diga que Christian Horner gosta do perfil de Bortoleto, inteligente, veloz, mas sem ser impulsivo. A Red Bull, nos últimos anos, sofreu com pilotos talentosos que não suportaram a pressão. Bortoleto, com sua postura serena e trabalho consistente, seria uma aposta menos arriscada. E não para por aí. Outra equipe que começa a surgir como possível destino é a McLaren. A escuderia britânica vive um momento técnico fortíssimo, com Oscar Piastri e Lando Norris consolidando-se como um dos melhores duos do grid. Mas contratos vencem. E oportunidades surgem. Lando, por exemplo, é constantemente ligado à Red Bull. E Piastri, com suas vitórias, está começando a chamar a atenção de Mercedes e Ferrari. Caso haja uma movimentação inesperada no mercado, a McLaren poderia apostar em Bortoleto como sucessor de uma dessas peças. Afinal, ele já demonstrou em categorias de base que tem capacidade de disputar títulos, e a McLaren gosta de formar estrelas, como fez no passado com Hamilton e mais recentemente com Norris.
O interesse da McLaren também tem fundamentos técnicos. Nos bastidores, engenheiros da equipe destacam que Gabriel tem um estilo de pilotagem que se adapta bem aos carros com equilíbrio frontal, característica forte do carro atual da McLaren. Além disso, ele tem facilidade em circuitos de alta velocidade, algo que combina com os momentos em que a McLaren mais brilha. Nesse contexto, o jovem brasileiro vive um dos momentos mais importantes da carreira. Ele precisa, ao mesmo tempo, continuar entregando resultados sólidos com a Sauber, mantendo-se constante, sem cometer erros bobos, e também se preparar para o salto. E esse salto pode não demorar. O paddock está atento. O grid está se movimentando. E Bortoleto já não é mais apenas uma promessa. Ele é um nome forte para compor o futuro da F1. Na perspectiva nacional, há também uma expectativa imensa. O Brasil, tradicional celeiro de campeões, vive um hiato desde Felipe Massa. E embora nomes como Felipe Drugovich estejam no radar, é Bortoleto quem tem, neste momento, a visibilidade e a estrutura para despontar de forma definitiva. Se ele realmente for escolhido para liderar o projeto da Audi em 2026, será o primeiro brasileiro em décadas a iniciar um ciclo como primeiro piloto de uma fábrica. E se conseguir uma vaga em Red Bull ou McLaren, entrará direto numa disputa de ponta. Independentemente do destino, uma coisa é certa: Gabriel Bortoleto chegou à Fórmula 1 para ficar. Ele não é um coadjuvante. Está escrevendo sua história com consistência, inteligência e velocidade. E tudo indica que, em breve, o veremos brigando nas primeiras filas, quem sabe até por vitórias. A nova geração está em movimento. E nela, o Brasil volta a ter voz. Se a Audi decidir apostar todas as fichas nele, terá à disposição um piloto que, aos 20 anos, já se comporta como veterano. Se a Red Bull resolver ousar, encontrará alguém que aguenta pressão, que entende o jogo e que pode dar o equilíbrio que o time precisa para lidar com Verstappen. E se a McLaren quiser uma transição suave de geração, terá em Gabriel o talento cru a ser moldado, com potencial para ser campeão mundial. Gabriel Bortoleto não é só mais um nome no grid. Ele é, cada vez mais, uma certeza. E num esporte em que o tempo voa, sua hora pode estar mais próxima do que imaginamos. O futuro da Fórmula 1, em grande parte, pode passar por ele. E o Brasil, finalmente, pode voltar ao topo. O que chama atenção na trajetória de Gabriel Bortoleto não é apenas sua velocidade pura. Isso, claro, é indispensável na Fórmula 1. Mas o que realmente diferencia os grandes talentos dos pilotos comuns é a soma entre performance, inteligência de corrida e maturidade. E Bortoleto vem demonstrando tudo isso com uma consistência que impressiona até os mais céticos do paddock. Em um cenário onde novatos costumam levar meia temporada para se adaptar, ele já briga com pilotos experientes, executa estratégias complexas e, principalmente, entende os bastidores da F1 como se já estivesse ali há anos. Sua postura nos briefings, a forma como se comunica com os engenheiros, como respeita o trabalho da equipe sem jamais perder sua personalidade, tudo isso vem sendo elogiado em voz baixa nos corredores da Fórmula 1. Gabriel é descrito como alguém que escuta mais do que fala, mas que quando fala, todos prestam atenção. Não tenta bancar o gênio precoce. Ele sabe que está aprendendo, mas já demonstra domínio. Ele sabe que não tem o melhor carro, mas dirige como se tivesse. E esse comportamento é o que faz dele uma peça altamente desejável em um mercado de pilotos que está prestes a explodir em movimentações. Com nomes como Carlos Sainz ainda sem destino definido, possíveis aposentadorias no horizonte, e equipes como Alpine, Haas e até Mercedes cogitando reformulações para 2026, o nome de Gabriel Bortoleto está na mesa de várias reuniões. O que antes era especulação de bastidor começa agora a tomar contornos reais. Na Keke Sauber, o brasileiro encontrou um ambiente em reconstrução. Uma equipe que passou por anos difíceis e que agora começa a sonhar grande graças ao investimento da Audi. O projeto de transformação já está em curso. Novos engenheiros, nova estrutura, mais recursos e ambição renovada. E a grande questão dentro da equipe é: com quem construir esse novo ciclo? Gabriel está sendo moldado como o rosto dessa nova era. Internamente, é visto como o piloto ideal para carregar o DNA da equipe nos próximos anos. Jovem, rápido, comprometido e ainda com margem de crescimento técnico. Há uma intenção clara de fazer dele o líder do projeto. E isso pode ser extremamente vantajoso para sua carreira. Iniciar a era Audi como primeiro piloto, com o carro desenhado em parte com seu estilo de pilotagem, e sem precisar disputar espaço com um veterano dominante. Além disso, o alinhamento de valores entre Bortoleto e Audi também favorece essa construção. A montadora alemã sempre prezou por disciplina, precisão e evolução progressiva. Eles não gostam de caos nem de estrelas instáveis. Preferem quem trabalha duro e melhora corrida após corrida. E é exatamente esse o perfil que Gabriel apresenta. Porém, ao mesmo tempo em que a Audi desenha seu futuro, outros gigantes também observam.
A Red Bull, por exemplo, vive uma fase de transição silenciosa. Max Verstappen é absoluto, mas há uma instabilidade preocupante do outro lado da garagem. Daniel Ricciardo já não convence como alternativa sólida, Yuki Tsunoda oscila entre lampejos e erros, e Liam Lawson ainda é incógnita. Helmut Marko, apesar de ser tradicionalmente fiel ao seu programa de jovens pilotos, sabe reconhecer quando alguém de fora que oferece mais. Bortoleto, com seu perfil de racer, atrai por ser combativo, rápido em condições adversas e por não ceder à pressão, algo que destruiu nomes como Gasly e Albon dentro do sistema Red Bull. Se ele continuar entregando performances sólidas até o fim da temporada, não será surpresa se for sondado como possível substituto para o segundo carro da Red Bull, ou até como peça para a equipe B, Visa Cash App RB, com vistas a um assento na matriz. Aliás, o fato de Bortoleto ser um nome limpo, sem histórico de polêmicas, sem ego inflado, sem desgaste com chefes de equipe, joga muito a seu favor. Ele é o tipo de piloto que qualquer equipe gostaria de ter adaptável, técnico e com uma capacidade natural de liderança silenciosa. E isso, nos bastidores, tem feito sua imagem crescer rapidamente. A Red Bull, por mais agressiva que seja em termos de marketing e performance, também valoriza a estabilidade interna. E Gabriel pode ser justamente essa peça de equilíbrio ao lado de Verstappen. Mas se há uma equipe que talvez esteja mais compatível com seu estilo técnico e mentalidade de longo prazo, essa equipe é a McLaren. A escuderia britânica tem demonstrado nos últimos anos uma estratégia muito clara de desenvolvimento de talentos e aposta em pilotos que ofereçam um plano de crescimento em vários anos. Norris é exemplo disso. Piastri também. E caso alguma dessas peças se mova, o que é bastante possível até 2026, Bortoleto pode entrar como nome natural para assumir o cockpit. Tecnicamente, a sinergia entre Gabriel e a McLaren também seria interessante. Seu estilo de frenagem tardia e curvas de entrada mais agressivas combinam com o comportamento do atual carro da McLaren, especialmente em circuitos de alta. Além disso, ele é estudioso, e a McLaren valoriza quem passa horas no simulador, buscando décimos em detalhes invisíveis. A convivência com André Stella, chefe de equipe, seria muito produtiva, já que ambos prezam pela comunicação direta e análise racional dos desempenhos. E há ainda um fator importante: o Brasil. A McLaren tem histórico de relacionamento forte com o país. Ayrton Senna deixou uma marca profunda no time. E colocar um brasileiro novamente em seus carros, especialmente se for um jovem competitivo, traria impacto global. Do ponto de vista comercial, isso é uma mina de ouro. Do ponto de vista emocional, também. A conexão com os torcedores brasileiros, tão apaixonados quanto exigentes, poderia reacender a chama de uma base que anda sedenta por ídolos reais no grid. Mas tudo isso depende de uma única variável: Gabriel manter o que está fazendo. E até agora, ele tem feito. Suas performances em pistas como Silverstone, Barcelona e agora Spa mostram que ele já entendeu os segredos da Fórmula 1. Em ritmo de corrida, consegue manter consistência de pneus, evita overdriving, poupa combustível quando necessário e pressiona no momento certo. Não se afoba, não joga fora resultados por ganância. Ele corre como quem sabe que cada ponto pode definir o futuro. E corre como quem já conhece o caminho das vitórias. Dentro do paddock, já se tornou comum ouvir engenheiros de outras equipes perguntarem sobre seus dados. Em reuniões técnicas, seu nome começa a surgir como exemplo. Isso é raro. Raríssimo. Especialmente para um novato. E se ele conseguir subir ao pódio ainda nesta temporada, algo que não é impossível, dependendo das condições climáticas e de uma corrida caótica, aí sim, o jogo muda completamente. O mercado se acelera. As propostas aparecem. E Gabriel terá que tomar a decisão mais importante de sua carreira: seguir como líder de um projeto novo, Audi, entrar como aprendiz em um time consolidado, Red Bull, ou se inserir em uma estrutura que equilibra tradição e inovação, McLaren. Cada caminho tem seus riscos. Cada escolha moldará o futuro da Fórmula 1 brasileira. Mas o mais importante é que, depois de anos de espera, o Brasil voltou a ter um piloto que não apenas está na Fórmula 1, mas que tem reais condições de ser protagonista. E isso não é pouca coisa. Gabriel Bortoleto representa uma nova era. Uma era de reconstrução, de paciência, de foco. Uma era que entende que a Fórmula 1 é mais do que velocidade. É política, é técnica, é estratégia. E ele parece dominar todos esses aspectos. O futuro é imprevisível. Mas, neste momento, parece inevitável que Bortoleto estará entre os nomes grandes da F1 nos próximos anos. E quem sabe, dentro de pouco tempo, não será ele quem estará brigando por poles, vitórias, campeonatos, e quem sabe, escrevendo seu nome na história do automobilismo como novo campeão brasileiro. A trajetória está sendo construída com solidez. E o mundo inteiro está assistindo.